Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai dar sequência na nossa resenha sobre o material A Quick Primer for Old School Gaming, o material do Matt Finch, né, publicado em 2008. E a gente vem destrinchando ele, trocando esse XP muito legal aqui no canal. Cada vídeo a gente fala sobre um tópico específico e a gente encerrou no vídeo passado os momentos Zen, né? Esse material gratuito e a gente falou já dos 4 momentos Zen, falamos da introdução. Então, se você não viu, tá na playlist. Tem uma playlist só para esse material. E agora a gente vai entrar na parte de dicas, né? O Tips for Players. E a gente usa para a gente trocar um XP na nossa língua, no Tupiniquim. A gente usa o material Uma Rápida Introdução ao Estilo de Jogo Old School, material traduzido pelo pessoal do Café com Dungeon, né? Já falei isso aqui também, gratuito. E vamos lá, a gente vai lá fazer essa resenha agora sobre dicas para jogadores. A gente fechou os 4 momentos Zen. Dica para quem joga. Vamos lá. Cadê? Dicas para jogadores. Ó. E aí, ó, dicas para jogadores. Vamos começar a mastigar isso aqui, né? Veja toda a área que você mapeou como um campo de batalha. Não planeje levar os monstros para uma única sala. Eles podem tentar te flanquear correndo pelos corredores. Estabeleça pontos de encontro para onde o grupo pode correr e garantir uma posição de defesa. Isso aqui o Fint está dando dicas em cima de um modelo no old school que tem muito a ver com você se localizar e planejar bem esses locais, né, de encontros faz parte do desafio do jogo. Então, antes de eu ir no mapa, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais, tá? Olha só. Tópico 2. Patrulhe as áreas e evite monstros aleatórios que provavelmente não possuem muitos tesouros. Você está em uma masmorra, uma dungeon, para encontrar covis cheios de tesouros. Tentar matar todos os monstros que você encontrar irá te enfraquecer antes dos monstros mais ricos. Então deixa eu voltar aqui só para a gente mostrar, olha só. Eu peguei aqui como exemplo um mapa. Dentro do estilo que o Fint está abordando, o Dungeon Crawl ele é muito forte. Vale agora a gente lembrar qual que é a diferença do Dungeon Crawl para uma aventura em Dungeon. O Dungeon Crawl é quando você vai dar valor, vai dar significado a entender a navegação por essa dungeon. Isso é muito diferente de você simplesmente fazer uma aventura em dungeon. Na aventura em dungeon, não faz parte minucioso do desafio aprender a navegar no mapa. Então, por isso que eu tenho me desafiado a não dar o mapa mais para quem está jogando. É um amadurecimento que eu tenho achado muito legal. Por quê? Porque a navegação faz parte do desafio. O jogo não vai ser você pular de encontros em encontros. O jogo está nessa construção imaginativa. Então você imagina que aqui é a entrada dessa dungeon. Você vai começar a descrever. Repara que ela tem aqui 4 quadradinhos. Se você assume que na sua escala o mapa ele é os quadrados significam 10 pés, são 40 pés. A galera tá vindo explorando 40 pés e quem tá jogando vai na narrativa, imagina, nessa conversa, vocês avançam cerca de 40 pés, ou vocês avançam uma corrida curta. Você vai pensando nisso, aí você chega numa ponte, olha que legal. E aí você chega nessa ponte, essa ponte está sobre um corredor subterrâneo que tem, sei lá, 20 pés de profundidade. Você vai chegar num platô elevado. E aí, nesse platô elevado, tem uma escada. Ó. Olha que curioso. Você começa a dominar a dungeon. Nessa escada você pode dar a volta e seguir para o norte. Se a gente assumir que o norte é para cá, né? Isso aqui é norte. Então, seguindo para a face norte por baixo. Isso aqui vai dar onde? Né? Que caminhos isso vai me levar? Mas se eu não quiser passar por baixo da ponte para a face norte, você chega numa trifurcação. Ó, desceu a escada ali, 10 pés, 20 pés. Você vai determinar qual que é a altura desse desnivelamento aqui. E há uma trifurcação, uma mais larga, né, mais extensa, que te leva para o leste, e duas mais ao sul. Uma encurvada que desce, olha lá, ela desce aqui por baixo, e uma outra que segue reto, vindo ao sul. E aí você vai aprendendo a navegar nessa dungeon. Imagina que, sei lá, é uma dungeon, uma mina amaldiçoada, cheia de zumbis. Se você encontrar uma horda de zumbi,
É muito inteligente, é uma decisão muito inteligente se você recuar, sobe essa escada, tira a escada, é uma escada de madeira, puxa a escada. E daqui de cima, por exemplo, você pode acabar com esses zumbis que vão ficar aqui embaixo, usando armas de arremesso, flecha. Se a altura for de 10 pés, de repente você pode estocar com lança. E aprender a usar esses detalhes a seu favor, né, pode ser muito vantajoso. E de repente, se você vier fugir correndo, se não for zumbi, forem criaturas, você vier fugir correndo, ao invés de você subir a escada, você passa por baixo e esconde aqui, ó. E as criaturas que estavam mais atrás não viram que você passou por baixo, podem subir a escada e sair da dungeon atrás de você. E aí você pode vir tirar a ponte, por exemplo. Então existem várias estratégias que vocês vão construir, que a galera vai construir jogando, quando começar a entender esses detalhes que o Fint fala aqui, ó. Olha só, não acredite que você possa derrotar todos os monstros. O jogo não é sobre combate, o jogo é sobre aventura. E imagina que fosse esse covil de desmortos, né? Você tá procurando o templo, sei lá, que fica lá no centro, em algum local dessa dungeon. Você quer os tesouros que estão nessa parte do templo. Então, essa parte minerada, que tem zumbi, criatura andando, isso não vai te dar nenhum benefício. Na verdade, você pode perder aliados, perder auxiliares, perder sua própria vida, combatendo contra criaturas errantes, né? Então é aprender a mapear isso. Se você está vindo resgatar, né, ele fala rico, mas isso tudo vai depender do seu objetivo. Se é um covil, por exemplo, de, sei lá, de goblins, e você está vindo resgatar pessoas lá do seu vilarejo que estão aprisionadas aqui, o seu objetivo é resgatar essas pessoas. E essa ideia de limpar a dungeon, né, de fazer um hack and slash, ela não funciona bem nesse estilo de jogo, porque cada combate é uma situação de vida ou morte. Então você vai assumir muitos riscos e normalmente vai ter falhas, né? Então é isso que ele quer dizer aqui com essas dicas. Então na primeira, ó, mapeie, né? Entenda que tudo é um campo de batalha, tudo é a dungeon como um todo que interessa. Não é a ponte, não é essa armadilha, não é um buraco, um alçapão que tem aqui, é a dungeon como um todo. E aí usar essa armadilha, por exemplo, usar a escada, usar a ponte, vira uma estratégia de jogo que você vai construir jogando, né? Vamos lá. Tem algum tipo de mapa, mesmo que seja um fluxograma. Isso aqui é muito legal, tá? Eu ainda quero fazer um vídeo especificamente de como eu faço um fluxograma quando eu estou jogando. Você não precisa. Isso é muito maneiro. Deixa eu só terminar aqui para falar. Ó. Se você se perder, pode se deparar com um perigo real, especialmente em uma masmorra de encontros aleatórios são rolados. Então imagina que esse aqui é o mapa da sua dungeon. Imagina que vocês já estão avançados fazendo esse dungeon crawl, vocês estão, sei lá, já chegando no templo, quando dá merda, né? Começa a ter um combate, vocês conseguiram resgatar um pouco do seu objetivo, que seja prisioneiro, por exemplo, que seja uma joia, um item, e as criaturas vieram, avançaram muito forte, você não tem mais condição de avançar, você quer fugir. Se você tá aqui, deixa eu tirar esses amarelos aqui, porque já ficou muito poluído, né? Para eu poder mostrar essa ideia, olha só. Se você tá aqui nessa região e você quer fugir, você vai fugir por onde? Você vai fugir pela face norte, né? Se a gente assumir que o norte é assim. Você vai fugir para a face norte. Você vai atravessar essa ponte e pegar a face norte depois de atravessar a ponte, ou você vai seguir reto? Essa pode ser a pergunta. E a galera faz o quê? Depois de 2, 3 sessões, né? Vou fugir por onde? Eu vou fugir reto. Vou dar as costas e disparar o mais reto possível. Beleza, você pega uma face que vai avançando para noroeste, né? Avançando para noroeste, sobe um nível, chega num segundo nível e aí você vai para a sua direita ou a sua esquerda, né? Você vai para o oeste ou para o leste? E se você não tem esse mapa, de repente você pode falar, cara, eu viro para minha direita, regra da mão direita, eu vou para a direita. E na verdade você está indo para dentro da dungeon. E aí, você chegou numa bifurcação, você vai seguir ao sul ou você vai correr? Eu vou seguir ao sul. E você está entrando numa sala sem saída. Então, você não precisa desenhar esse mapa, mas esse mapa para quem ele é só para quem está mestrando. Quem está jogando vai nessa construção imaginativa, nessa narrativa e entendendo nessas perguntas, nesse modelo. E aí você pode fazer um fluxograma. Você não precisa fazer a dungeon igual essa aqui. Mas você vai fazer um fluxograma, que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre como eu faço os fluxogramas,
para você aprender essa navegação e tomar decisão rápida, né? Eu tô fazendo um fluxograma para eu entender. Então, na hora que eu chegar nessa bifurcação, eu já sei que eu tenho que virar para minha esquerda ou para o oeste, né? Na hora que eu chegar ali, eu lembro, tá anotado que o caminho é subir na escada e não por baixo. Porque aqui é uma dungeon ainda pequena, mas imagina quando o seu jogo é de uma mega dungeon. Às vezes você tá há 2, 3 meses jogando ali. Às vezes você vai passar numa região que você passou há 2 meses. E você ter essas anotações te ajudam. E esse é o jogo. Não é só pra te ajudar, é porque o jogo é sobre isso. O jogo num dungeon crawl, numa mega dungeon, é sobre aprender a se localizar, evitar encontros e desafios que não são necessários, né? Então é muito sobre isso que ele tá falando aqui, tá? O que mais, ó? Faça muitas perguntas sobre o que você vê. Olhe para cima, pergunte sobre pedras incomuns, teste o chão antes de pisar. Isso aqui eu até faço um adicional, não só sobre o que você vê, explore todos os sentidos, sobre o que você sente, que tipo de cheiro tem ali, a textura da parede, se o local que você está chegando está ficando úmido, pode te dar a indicação de que você vai chegar de repente num rio subterrâneo ou numa área mais alagadiça da dungeon, né? Tá úmido, não tá úmido, é quente. De repente, olha que curioso, isso para quem tá mestrando também, né? Se tem uma salamandra de fogo, por exemplo, uma criatura assim, sei lá, uma área que tem um portal pro plano elemental do fogo, vai ficando mais quente conforme você avança. Então, às vezes, a noção de temperatura pode te aproximar ou te afastar desse local, né? Então, o que que você... a textura da parede, se tá ficando úmido, não tá, o tipo de aroma, né? O tipo de cheiro, vai explorando os outros sentidos, a audição, né? De vez em quando fica todo mundo em silêncio, vamos ouvir. E isso também é muito legal, porque se a galera tiver de armadura, equipamentos pesados, eles podem fazer mais barulhos e aumenta a chance de encontro aleatório. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Anda com carga leve, né? Isso pode fazer diferença. Então vamos voltar aqui só para mostrar, ó. Ele fala da vara aqui. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui nesse mapa, olha só. Aqui tem uma brincadeira sobre essa vara de 3 metros, né? Que eu falo como bastão de exploração, que ela não é necessariamente de 3 metros, tá? Essa tradução ela é meio equivocada na minha análise. Eu entendo que esse bastão de exploração, a ideia é que você num dungeon crawl desse, considerando que os quadradinhos da dungeon são organizados em escala de 10 pés, você consegue, se você estiver aqui, explorar o quadradinho da frente. E você que está jogando não está vendo o quadradinho, você é quem está mestrando. Então, se você está avançando em movimento de exploração e testando o chão com esse bastão, o mestre vai, a pessoa que estiver mestrando vai anunciar um alçapão, um problema a 10 pés na sua frente, um quadrado na sua frente. Essa é a ideia, ele não precisa ter 3 metros, né? Ele pode ter sei lá, 2 metros, não importa, ele é um pouco maior que você para explorar a frente. É mais ou menos esse desenho que para mim ilustra bem o que eu vejo como uma vara de exploração, ou um bastão de exploração. E é isso que ele fala, testa o chão, né? Olha lá. Faça perguntas sobre o que você vê, olhe para cima, né? Olhe para cima. É muito comum nesse tipo de desafio você ter criaturas intocadas, como essa aranha aqui, ó. Olhe para cima. Qual que é a altura do teto? Porque às vezes você não percebe o teto, o perigo pode estar ali. Às vezes pode ter uma criatura intocada, pode ter uma passagem no teto, né? As dungeons não são só horizontais. As dungeons são em 3D, de repente pode ter um alçapão, uma passagem no teto que acessa uma outra área da dungeon, né? Uma outra área dessas galerias. Então ficar ligado, olhar para o teto, olhar que tipo de... qual é a altura, né? Então é isso que ele está falando aqui. Isso tudo é o jogo, tá, gente? Esse é o jogo. Proteja o usuário de magia, ele pode ser sua arma nuclear. Isso aqui também é muito legal, porque é uma brincadeira que ele faz, né? Mas nesse caso, é muito comum no old school, se você pensar, o mago tem um D4 de vida, né? O feiticeiro ou o arcanista, ou a maga, né? Então ele é mais vulnerável, é o personagem que não é normalmente bom no combate, não vai usar armadura, mas ele tem magias que podem resolver um encontro. Um sono, por exemplo, pode pôr uma patrulha de kobolds para dormir. Uma magia de sono, né? Uma, uma magia de Charm Person pode trazer uma criatura para o seu lado, e essa criatura que fica do seu lado pode te indicar passagens secretas, armadilhas, né? Te dar informação sobre a dungeon. Então, existe ali um personagem que não é normalmente
bom para situações de combate direta, mas que pode resolver o encontro. Quantos guerreiros são necessários de repente para confrontar 10 kobolds ou goblins? Mas um mago pode resolver isso num sono. Então pensar nisso, né? Que normalmente você não vai se expor, mas proteja ele porque ele pode resolver isso. E conforme ele vai avançando o nível, ele vai tendo mais recursos para resolver mais encontros, né? Pode carregar mais tesouro. De repente vocês encontram tesouros. Imagina que você. Olha só que curioso, tá? Coisa que já aconteceu no jogo nosso. Você tem uma ponte dessa que não suporta mais do que, por exemplo, você tá mestrando e colocou uma ponte de madeira velha que avança sobre um penhasco subterrâneo, né? E ela não suporta mais do que, sei lá, você assume ali, não suporta mais do que 2.500 CN. Então uma pessoa tem mais ou menos 1.600, né? Ela pesa mais ou menos 1.600 moedas, que é o quanto ela carrega. É o como eu faço no jogo. Então significa que ela pode passar no máximo com 800, né? 900 CN. Ou seja, ela pode passar com pouca carga. Se ela tiver de armadura e escudo, ela já não leva tesouro. E aí o mago faz um disco flutuante que carrega 5.000 e atravessa a ponte. Atravessa a outra ponte, né? E aí nesse retorno você consegue sair da caverna, sair dessa dungeon com muito mais tesouro, porque ele tem uma magia que auxilia nisso. Então são recursos que você pode ter no Dungeon Crawl que vem de quem está usando a magia, né? Uma magia de luz, uma área de escuridão, por exemplo, que a tocha não ilumina, um feitiço de luz pode iluminar, pode anular essa escuridão, né? Aí ele fala que contrate algumas buchas de canhão, não deixe que eles te vejam como fonte fraca de tesouro. Isso aqui é porque é muito comum, pensando nessa ideia que eu acabei de falar de carregar tesouro, de carregar mochila, equipamento seu, né? Você levar auxiliares. Então, como o tesouro ele é o seu objetivo, coisas que você carrega é seu objetivo, você conseguir carregar mais coisas de carga mais leve vai te dar uma exploração nessa dungeon mais eficiente e vai te dar uma capacidade de carregar mais tesouros. E se você precisar fugir, cada um pode fugir com um saco de ouro e todo mundo foge numa velocidade mais eficiente. Então é importante essa interação e isso valoriza o carisma, valoriza o moral, né? E aí se você se mostra como grupo mais fraco, né? Você se mostra muito covarde, quem tá mestrando pode usar isso, olha, os auxiliares estão vendo que vocês são covardões, né? E aí numa situação dessa, ele pode pegar, se tiver com o tesouro na mão, uma situação de risco, ele pode fugir com o tesouro, falar, ó, esses caras são muito covardes, são fracos. Então isso pode ser explorado no jogo, né? Como o auxiliar vai ver você? Como você se mostra para eles, né? E aí o bucha de canhão tem que ver que isso vai ter consequências. Se você levar auxiliares para uma missão e voltar sem eles, o que isso vai impactar na cidade? Será que a galera vai ficar de boa? Esses caras são filhos de alguém, né? Isso pode trazer relações também. Então, esse do contrato de alguma bucha de canhão tem que ser muito bem trabalhado, porque as pessoas não são descartáveis, né? Isso pode ser explorado no jogo também, é legal, mas vale essa ressalva aqui. Vamos para o 8, ó. Lanças normalmente conseguem atravessar uma primeira linha de guerreiros, então uma falange de contratados funciona muito bem. O que ele quer dizer aqui? Vamos voltar para o exemplo do nosso mapa, tá? Imagina que você encontrou uma horda de zumbis, você está explorando e encontrou uma horda de zumbis. Se você luta com eles numa área mais aberta, nesse salão aqui, por exemplo, ó, eles podem vir te flanquear. Mas se você recua numa área mais apertada, por exemplo, você está aqui embaixo, os zumbis estavam nessa sala. E aí essa horda de zumbi veio atrás de você. Você para num corredor, por exemplo, e nesse corredor, sei lá, duas pessoas, que cabem duas pessoas, uma lado a lado. As duas pessoas se ajoelham, escudo na frente, estocando com armas curtas. Mas quem está atrás está usando lança por cima do ombro. Você consegue ampliar o número de ataques contra uma horda que está enfileirada nesse corredor. Isso pode aumentar muito a chance de sucesso. Então, mais ou menos isso que ele está falando, é usar estratégias, né, de combate eficientes. Que mais? Converse com um cara de um braço só e de cabelos brancos na taverna antes de cada incursão. Ele pode ter se lembrado repentinamente de mais detalhes sobre a área. Então, o que ele quer dizer aqui? Tá? Isso é o seguinte: quando alguém vai mestrar, existe muito comum no old school você ter uma tabelinha de rumores. Então, eu vou mestrar uma aventura. Por exemplo, essa dungeon que eu peguei improvisado, tá? Esse mapa aqui não foi eu que fiz, não. Mas imagina que você vai mestrar essa dungeon. Essa dungeon é o quê? De repente ela é um templo antigo, uma mina antiga amaldiçoada, cheia de morto-vivo, né? Cheia de desmortos.
e tem armadilhas, tem coisas, criaturas venenosas que vivem ali. Esses rumores, eles estão inseridos na cidade. O cara de um braço só que ele tá falando ali pode ser um ex-aventureiro que já esteve ali. Ele sabe o que que tem ali. Ele pode te antecipar de uma armadilha. Por que que ele tá sem braço? De repente ele foi, de repente essa caverna tem um escorpião, tem escorpiões gigantes e ele foi picado e alguém decepou o braço dele para salvar a vida dele. Então, isso é uma informação. Tem aquele cara ali de cabelos brancos, o dono da taberna, pode ser um ex-aventureiro. E ele pode conhecer a região em volta, ele pode te dar informações sobre o tipo de criatura que tem na região em volta. Então, esses rumores, eles são muito fortes no old school. E essa interação que você tem antes de ir para o jogo, ele ajuda na sua preparação. Se na floresta, entre a caverna e o vilarejo, é cheio de lobos, você pode comprar cônito, por exemplo, né, para te ajudar a proteger se você encontrar com esses lobos. Então, em muitos casos, os equipamentos que você vai comprar podem ser direcionados pelas informações que você pegar antes. Então, converse com um cara de um braço só. É isso que ele quer dizer. Converse com pessoas na cidade que possam te dar dicas importantes para saber o que levar, né? Para saber que tipo de coisa. Se você está indo para uma área, uma mina, por exemplo, que tenha mortos-vivos, leva água benta, né? Por exemplo. Contrata um clérigo, de repente chama um clérigo para ir com você se tiver, né? Esse tipo de coisa. E aí vamos fechar aqui com olha que arte legal, você tá andando, né, numa caverna. Olha que legal, né? Você andando numa galeria aberta. E a Aline comenta, ó, lembre-se sempre que vocês estão invadindo os domínios dos monstros e criaturas. Eles sabem como a dungeon se comporta, eles armaram as armadilhas, eles esconderam o tesouro. A vantagem é toda deles até o momento em que vocês começarem a fazer perguntas ao mestre e usar a sua inteligência e percepção. Então, isso que ela está falando, imagina, que legal, cara, muito legal. Imagina que essa dungeon que a gente está explorando aqui, que a gente está mostrando aqui, seja uma dungeon, por exemplo, de goblins. Essas criaturas que moram ali, elas montaram essa dungeon. Então a pessoa que está mestrando, pensando que ela está montando um desafio, essas criaturas, elas de repente podem ter uma armadilha, né? Imagina que tem uma armadilha aqui, ó, que se você puxar, tem um joguinho de cordas que derruba essa ponte. E se você estiver invadindo aqui, você pode explorar e achar esse joguinho. Você vai descobrir que essa ponte é uma ponte armadilha. Então, fazer perguntas, explorar, investigar, vai te antecipar e te precaver de perigos, né? É isso que ela quer dizer aqui. As criaturas que moram aqui prepararam as armadilhas. Ela sabe onde tem o alçapão. Ela sabe que essa ponte, por exemplo, ela pode desabar por um gatilho. Então o jogo é também sobre isso, né? Então é um jogo de exploração, é um jogo de aventura, não é um jogo de ficar se jogando o tempo todo em combates. É essa mais ou menos essa parte da dicas para jogadores. E é isso, né? Porque agora a gente vai entrar depois dicas para o mestre. Então hoje a gente encerra mais um tópico do Primer. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e acima de tudo comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.